e depurarmos e nos elevarmos. Ok. Mais alguém gostaria? Oi. Pode falar, Marcos, Rosana. eu tenho duas. É a Tânia. É que a Rosana falou que mas ela não falou, ela escreveu. Ah, tudo bem. Se ela quiser falar, então ela Não, fala. pode falar, Tânia, depois ela entra. Ok. Eu gostei muito da resposta do Chico. Ele não está aqui, que ele não conseguiu ficar acordado. Oh, E eu tadinho. posso ler a resposta dele? Pode, lógico. Eu gostei muito da resposta dele. Oportunidade de trabalho construtivo nos serviços do bem, onde precisamos aproveitar, aprendendo a elevar-nos, praticando mais profundamente, confiando e praticando mais profundamente os ensinamentos trazidos por Jesus. Né? Ok. Muito bom. A Rosana, você quer falar, Rosana? Aí você liga o microfone, Rosana, você pode falar. Oi, Oi. tá ouvindo? Sim. Eu coloquei bem curtinho, mais ou menos o que eu entendi. Ok. Representa o progresso humano e precisamos viver dignamente sem juntar bens terrenos. Ok. Muito Ok? bom. Muito bom. Então, gente, eu tenho uma amiga lá em São Paulo que ela sempre fazia uma questão e eu nunca soube responder até estudar um pouco melhor o livro do Nosso Lar, né? Que ela falava assim, mas para que a gente tem que encarnar? Lá no plano espiritual é tudo tão bom, seria muito mais fácil a gente ficar lá, né? Para que vir aqui para a Terra onde tudo é mais difícil, né? Então, vendo a introdução do Emmanuel no Nosso Lar, a gente começa a entender um pouco este processo, né? Porque lá dentro das indicações que foi passado no nosso estudo, nós observamos o seguinte, né? Que aí é o que o nosso estudo, as dicas foram passado para vocês, né? Então vamos pegar aqui 6 colocações que o Emmanuel faz, né? Primeiro, o Emmanuel nos diz lá no prefácio, na página 10, que é indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez nos serviços do bem. Né? Então ele está dizendo para nós, né, que nós temos potenciais infinitos. Por quê? Porque nós somos espíritos eternos. Né? E para que a gente encarna? Para aplicar esses conhecimentos. Né? E ele nos dá outra dica, na página 11, dizendo que nós não somos deserdados, que nós somos filhos de Deus e que estamos em trabalho construtivos. Na verdade, nós somos alunos, né, na escola benemérita e nós temos que aprender a nos elevar. E o que é a encarnação? É uma luta, né? É a oportunidade, é a ferramenta, é o livro, onde nós vamos estar escrevendo a nossa história evolutiva. Né? E aí ele diz o seguinte, né? Olha, o intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado. Mas aí ele nos alerta que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias, no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Porque nós vamos ler a experiência do André Luiz. E a experiência do André Luiz ela é muito rica em ensinamentos para nós. Né? Mas é muito importante a gente entender que este livro vai trazer informações para nós refletirmos na nossa vida, e é o que ele fala, nós temos que lembrar das nossas necessidades próprias. Por quê? Porque o Emmanuel nos diz que a maior surpresa da morte carnal é nos colocar face a face com a própria consciência. E aí tudo aquilo que nós fizemos durante a vida, né, na morte, que é a vida após a vida, nós vamos estar frente a frente com tudo que nós fizemos de bom e de ruim. Né? E ele diz aí, né, olha aqui, a terra é a oficina sagrada, e ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. E por fim ele diz que a experiência de André Luiz diz bem alto que não basta à criatura apegar-se à existência humana,
mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que precisamos do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Então, o que nós podemos concluir disso tudo, né? O que representa a existência corpórea para nós? Né? A existência corpórea é esta experiência que nós vamos ter, né, no plano físico, para colocarmos em prática uma série de ensinamentos sagrados que nós recebemos durante todas as nossas existências. Então, em cada encarnação, nós vamos vir com metas, né, estabelecidas que nós temos que fazer todo o esforço para cumpri-las. Porque quem não cumprir vai ser este caso de ter aí conhecer o preço do terrível engano que submeteu o próprio coração. Então é muito importante a gente saber aproveitar essa existência. E aqui por fim eu andei pensando hoje, né? O que o Emmanuel quer dizer aqui, né? Que nós precisamos do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Não é? Então, é isso aí. Eu acho que é isso que eu ia chegar agora, Alessandra. Né? Então, o que vocês gostariam de comentar sobre isso? O que o Emmanuel quer dizer aí, né? Que é importante... Eu não ouvi a Alessandra. Ela escreveu, Maura. Então você olha no chat que o pessoal escreve. Ok. Então dá uma olhadinha que lá embaixo tem o chat. Se você clicar ali, vai aparecer e você vai ver o que as pessoas estão escrevendo. Tá bom. Ok? Perfeito. Então, gente, o que vocês dizem aí que seja essa questão aí do... vocês querem que eu apareça no vídeo? Vamos ver aqui. Pronto. Vocês veem a minha careca e a minha cara. Tá melhor assim? Assim ficou ótimo. Então, tá bom. Então, gente, o que será que o Emmanuel quer dizer aí? Que nós precisamos do espiritismo e do espiritualismo. Mas que muito mais do que isso, nós precisamos de espiritualidade. O que é isso, gente? Vamos falar, gente? Eu acho que ninguém quer falar, né, gente? Não, vocês podem falar, gente. Não escrevam. Clica lá no microfone e pode falar. Essa foi eu. Não. Eu acho que é para ficar conectado com Deus. Sem precisar de estar totalmente no espiritismo. E não, as pessoas podem estar com religiões diferentes, mas conectadas espiritualmente. Vamos ouvir a Alessandra, que eu acho que a Alessandra ela tem uma opinião que é muito semelhante à minha. Alessandra, você pode conversar com a gente? Eu acho que eu posso. Ótimo, excelente. Durante muito tempo, acho que assim, desde os meus 12, 11 anos, eu vim de uma família espírita, vamos dizer assim. Então, o conhecimento, eu posso dizer que eu tenho um pouco da parte teórica, mas a vivência não. A vivência, eu acho que eu comecei a vivenciar a doutrina há pouco tempo. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu estou correta. Eu acho que essa parte desse espiritualismo, dessa espiritualidade, seria você vivenciar isso. Vivenciar aquilo que você teoricamente aprende. Né? Porque o difícil, eu acho que o mais difícil é isso. O conhecimento, é muito fácil a gente ter, como um médico, né? Que tem o conhecimento de muitas coisas, mas não tem a vivência. Muitas pessoas têm o conhecimento de que certas coisas não são corretas, mas não conseguem colocar em prática. E eu acho que a espiritualidade, eu não sei se eu estou correta, você me corrige se eu estiver errada,
Mas eu acho que essa parte dessa espiritualidade é você vivenciar isso no seu dia a dia. Não sei, Marcos. Essa Não, é a minha excelente. opinião. É ótimo, então. É isso aí, gente, né? Então, o que o Emmanuel está querendo Posso dizer fazer para um nós? comentário, Marcos? Pode, óbvio. Com relação ao esclarecimento, né, que a Alessandra pergunta, sim, espiritismo, espiritualismo e espiritualidade. Espiritismo é a única, o único espiritismo, né, que é a doutrina codificada por Kardec, que muitas pessoas confundem com outras religiões espiritualismo. Então, o espiritismo é somente a doutrina de Allan Kardec. Espiritualismo é o conjunto de todas as outras crenças, todas as outras filosofias, religiões, etc., todas as correntes de pensamento que consideram a existência do espírito, e consideram que nós somos espírito. Agora, a espiritualidade, aí é que está a essência da coisa, né? É exatamente os valores do espírito. É isso que a gente vai conquistando à medida que nós nos enxergamos como espíritos eternos, como não simplesmente um corpo vivo na Terra, mas um espírito eterno. Espero ter enriquecido um bocadinho mais. Muito bom, obrigado, André. Então o que é a vivência? O que representa a existência corpórea para nós, né? Então, se a gente pode resumir isso tudo, né? A existência corpórea é uma oportunidade maravilhosa que nós temos, né? De virmos até aqui, ao plano físico, para exercitarmos, né? a nossa espiritualidade, que é vivermos aquilo que a gente aprendeu lá no plano espiritual, e que aqui é o momento de nós estarmos colocando isso em prática, né? E somando tudo isso que o Emmanuel nos coloca, né? Da forma como nós vamos vivenciar, né, esses conhecimentos, é que nós vamos ter aí a oportunidade de avançarmos naquilo que Deus quer, que é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que todos nós sejamos perfeitos, como o Cristo colocou, né? Seremos perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Esse é o objetivo, esse é a vontade dele. E a cada encarnação, e nós vamos ver na próxima pergunta a opinião do André Luiz sobre isso, né? A cada encarnação é uma oportunidade de nós vivenciarmos, né? Com um certo risco da gente não ser bem práticos naquilo que a gente se propõe a fazer, né? E para que possamos avançar cada vez mais rumo à perfeição, né? Se alguém quiser colocar mais alguma coisa quanto a essa questão, do contrário, nós vamos partir para a segunda questão, para a gente continuar a nossa análise desses capítulos. Se alguém quiser colocar algo, fiquem tranquilos e toquem, só colocar o microfone e falar, viu, gente? O silêncio significa que a gente pode ver como o André conceitua, não o André encarnado, né? Como o André conceitua a vida e a morte. Então, alguém gostaria de estar falando sobre como é que o André Luiz conceitua isso tudo? Aqui não é hora de ter vergonha, viu, gente? Vocês podem falar à vontade, por favor. Aqui é debate. Oi, Marcos. Como ele conceitua a vida e a morte, ele conceitua da seguinte maneira: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é um jogo escuro das ilusões. E depois, na página seguinte, ele tem uma explicaçãozinha. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Muito bom. Alguém gostaria de completar alguma coisa?
Que eu acho que eu fui meio lerdo aqui e a Tânia leu minha tela por seguinte, por isso que, né? Não, você que está copiando, porque você copiou. Exatamente, né? Eu só acrescentaria mais, Tânia, que o André nos coloca mais uma coisinha que o pessoal considera importante, que permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, né? E é por isso que ele diz, né, que a existência é um ato, o corpo uma veste, um século é um dia, um serviço uma experiência, um triunfo uma aquisição e a morte um sopro renovador. E eu pergunto para vocês, por que a morte é um sopro renovador, gente? Muito esforço do homem. A Nel quer falar. Pode falar, Nel. Não, aí que você estava falando da vida, que tem uma coisa que depende da gente, né? Que é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, né? É verdade, verdade. Então, isso complementando a resposta da Tânia, que eu tirei do livro também. Mas é para tirar mesmo. E ele fala outra coisa interessante, né, que eu achei muito bonito, que ele diz que este caminho é um caminho solitário, a gente com o Cristo, né, que o André Luiz fala, né? É a gente com o Cristo. Uhum. Não tem jeito. Porque ele só na companhia do mestre, quer dizer, eu e o mestre. Exatamente. Né? Que eu marquei aqui no livro a questão B, eu grifei no meu livro, eu respondi no caderno, aí eu estava olhando aqui e falei, tem que complementar isso. E o outro lá que eu acho da morte, a morte, na realidade, a gente não morre, né? A gente vai lá para o outro lado e vai ver o tanto que a gente não cresceu aqui na Terra, né? Se a gente ficou parado, não cumpriu o que veio no momento que a gente, nessa reencarnação, se foi aproveitado ou não. Esse que é o problema. Mas ele diz aqui, né? Primeiro, a vida não cessa, né? A morte é o jogo escuro da ilusão. Ô Marcos. Então, oi? Por que a morte é o jogo escuro das ilusões? É porque a gente depara com a consciência? Não, é porque é o jogo escuro da ilusão. Porque a gente, enquanto está vivo, a gente acha que tudo se resume na vida, né? E quando a morte vem, a morte ela vai romper essa ilusão que a gente tem, né? Porque, na verdade, a morte não existe. A vida é fonte eterna, a vida não cessa. Então, muitas pessoas, elas acreditam que acabou, morreu tudo, né? Acabou, resolveu todos os problemas, acabou, vai dormir até o dia do julgamento final, essas coisas, né? E o André Luiz quer deixar muito claro para nós que esse é um jogo escuro de ilusão, porque tudo isso não é verdade. Quando você passa do plano físico para o plano espiritual, né? Você, de acordo com o que o próprio André vai colocando para nós, você vai se deparar com a tua consciência e, infelizmente, né, aquele que semeou a boa semente vai colher uma boa colheita, mas aquele que deixou de semear, ou aquele que semeou as sementes aí de espinhos, ele vai, infelizmente, se enroscar nos espinhos. Não tem jeito. É porque eu li isso sobre um outro ponto de vista, sabe? Quando eu fui ler a morte, eu li sobre o ponto de vista espírita. Assim, eu não pensei como se... Porque eu pensei com o pensamento assim, de quem já conhece, já consegue compreender que a morte não cessa, sabe? Assim, eu vi assim, que a gente às vezes acha que a gente está indo no caminho muito certo e depara quando desencarna e topa com a consciência e vê que tudo foi... Mas, na verdade, Cleilane, nós temos que ler o livro, né, como se fosse a primeira vez, como se fosse o nosso primeiro contato com o livro, né? Porque vamos voltar no tempo e vamos tentar entender que esse livro foi escrito em 1930 e bolinha, né? E foi um dos primeiros foi o primeiro livro da Célia André Luiz, e foi um livro que é um marco, né, na doutrina espírita do Brasil e hoje se espalhando pelo mundo.
Então, o livro do André Luiz, O Nosso Lar, ele tem a importância justamente porque ele foi um marco definitivo para que a gente comece a entender este jogo de ilusão. Né? Porque o André Luiz está falando da experiência própria dele. E qual era a experiência do André Luiz? E ele vai falar daqui a pouquinho no capítulo 1 e 2. Né? O André Luiz, ele não era uma pessoa religiosa. Ele não era uma pessoa que se preocupava com essas questões aí filosóficas ou questões religiosas. Né? Ele procurou viver a vida como muitos fazem. Né? E ele tinha a ilusão, que muitos têm, de que a morte resolveria tudo isso e que acabaria o problema. E quando ele morreu, ele se deparou com outra realidade e percebeu que a vida dele foi uma ilusão. Não é? E que teve consequências, e é o que nós vamos estudar todo esse período. Pode falar. Essa frase, né, a vida é fonte eterna e a morte é o escuro das ilusões, eu olhei, né, porque eu já li o livro algumas vezes, que quando ele chega no plano espiritual e ele se depara com tudo aquilo, na consciência dele até então, ele achava, entre aspas, que ele tinha feito tudo corretamente, dentro do conhecimento dos princípios que ele tinha. Exato. E é onde o jogo escuro das ilusões, que muitas vezes, por mais que a gente ache que tem conhecimento, nós ainda estamos muito atrás e podemos chegar lá e estar nessa situação. Achando que agimos, exatamente, achando que nós agimos corretamente e deixamos a desejar. No meu ponto de vista, o que ele quis dizer foi isso. Ele achava que estava fazendo tudo corretamente. Muito bem. A morte mostrou para ele que não. E é importante... Mas era o conhecimento dele. Ele só tinha aquele conhecimento. É importante a gente ver que nós estamos falando de consciência, não é, gente? O Emmanuel falou na introdução que a morte nos coloca frente a frente com a nossa consciência. Né? A consciência é patrimônio de quê? A consciência está onde? Do espírito. No espírito. Então, vamos entender, no espírito, né? É patrimônio do espírito, que é o meu eu completo. Então, é por isso que muitas vezes tem um jogo de ilusão. Porque eu, enquanto encarnado, eu não tenho acesso a toda a minha consciência. Então eu acho que eu estou vivendo bem, que eu estou fazendo tudo direitinho. Quando eu desencarno, eu tenho acesso à minha consciência de espírito eterno. Aí eu vejo tudo aquilo que eu programei ou que eu aceitei dentro da minha programação reencarnatória e tudo aquilo que eu não fiz. E aí é que vem o choque. Né? É por isso que, conversando aqui na sexta-feira com o Eduardo, né, ele colocou, de certa forma, isso aí na questão do espírita, que é muito grave. Né? Porque nós, como espíritas, né, achamos que porque sabemos espiritismos e porque praticamos uma caridade aqui, ou lemos ali, ou fazemos uma palestra, ou fazemos isso e aquilo, a gente acha que já fez tudo o que tinha que fazer e que estamos quites com a nossa consciência. E quando a gente desencarna, a gente às vezes percebe que nós tínhamos prometido muito mais. E aí a nossa consciência vai cobrar. E aí a gente vai sofrer o mesmo processo. Né? E chegar lá falidos, né? Como a Alessandra está colocando para nós. Né? Que é muito importante a gente ter consciência disso tudo. Né? Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação sobre Marcos. A vida? Oi? Oi, Marcos. Pode falar. Essa frase aqui, uma morte, um sopro renovador, eu estava pensando sobre isso. Isso daí talvez seja um break para a gente parar de fazer coisas erradas, voltarmos, né, à pátria e pegarmos novo fôlego para voltar aqui e resgatar tudo. Trocando em miúdos. Um sopro renovador, né? Trocando em miúdos, né, Tânia? A gente morre, não é? Estou muito longe disso? Estou muito longe do acerto? Eu só vou completar o que você disse, né? Vou colocar em português mais claro, né? A gente morre, tem acesso à nossa consciência plena,
vê o tamanho das burradas que a gente vinha fazendo, aprende uma série de lições, né, lá no plano espiritual, seja através do sofrimento, seja através da dor, para a gente ver, né, as consequências da lei de causa e efeito. Quando tem um pouco mais de oportunidade, um pouco mais de sorte, vai para lá, para o nosso lar, aprende demais lá nas escolas, no trabalho, né? Se renova, faz novas promessas, se fortalece e volta ao plano físico para tentar cumprir melhor dessa vez do que da vez passada essas nossas promessas. Então eu vejo que é esse o sopro renovador, este processo que a gente passa do desencarne até o próximo encarne. O que vocês acham? Eu concordo plenamente, Marcos. Era mais ou menos isso que eu tinha entendido mesmo. Uhum. Muito bom. Então vamos passar aqui para a questão da Dagmar. O que é um umbral? O que é o umbral? É onde eu não quero parar, quero ir em frente. Mas você tem que fazer o que a tua consciência manda. Não é? Então, gente, o que é umbral? Quem que pode nos falar? Dentro do que Eu acredito assim, que o umbral é no espaço. Posso falar uma coisinha? Deixa a coisa acabar de falar e você já fala. A Branca fala e depois você fala. Pode completar, Branca, por favor. Eu acho que está dando uma interferênciazinha. Pode falar então, André, por favor, enquanto a Branca ela se conecta direito lá. Por mais que a gente leia sobre o umbral, a gente só vai enriquecendo a ideia que a gente tem do que exatamente é umbral. Mas quando a gente assiste ao filme O Nosso Lar, quando a gente vê aquela cena que quando ele saiu da casa dele, depois da primeira vez que ele volta, depois da desencarnação, né? Depois de um certo estágio no nosso lar, ele volta para visitar a família pela primeira vez. Quando ele sai de casa, naquele estado de enfurecido, por ter visto a esposa... Mas aí, pera um pouquinho. A viúva, agora casada com o Pera um pouquinho. Você já está passando demais na frente, onde a gente não leu ainda. Não. Então, tá bom. O que é umbral? Voltemos à pergunta. Isso. O que é umbral? Vamos seguir Você tirou seu microfone. Vamos seguir a ordem do livro, desculpe, para a gente poder ter uma cronologia direitinho, por favor. Sim. Então, respondendo só o que é umbral. Posso continuar ou interrompo por aí? Pode continuar sim, meu amigo. Marcos, eu acho que você cortou seu microfone. Não, pode continuar sim, André. Pode continuar. Bom, então, a definição no português de umbral é um portal, é uma passagem, né? É o ponto que limita dois ambientes diferentes, é a passagem de um ambiente para outro. Então, na questão do espírito desencarnado, é esse primeiro estágio de consciência que a gente penetra após o desencarne. Daí para frente, tudo é umbral. E aí o umbral só vai melhorando ou piorando de acordo com a nossa densidade moral. Então vamos lá. Muito bom, obrigado, André. Mais alguém gostaria? Eu vejo um... Oi, pode falar, Dani. Pode me ouvir agora? Pode falar. Tem uma meia hora que eu estou tentando falar alguma coisa e não conseguia por causa do meu microfone. É só apoio em on. Agora deu certinho. Desculpa eu ter cortado, alguém começou a falar e eu acabei entrando. Fique à vontade, Dani, daqui a pouco eu falo. De acordo com o que eu vi li no livro, né, a resposta do que é umbral,
O André Luiz dá o nome de zonas inferiores, não é isso? E é um lugar onde logo após a morte do corpo físico, né, após o desprendimento dos laços fluídicos, o espírito se encontra sem noção de tempo e de espaço, e muitas vezes ele se confunde, né? E nesse lugar ali se encontram espíritos ligados à matéria, espíritos sofredores, loucos, suicidas, e esses espíritos se ligam a este lugar conforme a vida que tiveram enquanto encarnados. É uma consequência, né? Você vai para o umbral dependendo da sua vida, como você levou ela. É mais ou menos o que eu entendi da resposta do livro. Beleza, beleza. Cleilane? Eu ia falar o seguinte, que não necessariamente o umbral tem que ser uma zona inferior, porque até nosso lar está no umbral. Eu vejo o umbral mais ou menos como a Alessandra falou ali, como um lugar ou que a gente busca ou que a gente é levado até lá pelo nosso estado de consciência, pelo que eu tenho, pelo que eu vivi, pelo que eu sou, pelo que eu evoluí, pelo que eu deixei de evoluir. É mais ou menos isso que eu penso sobre o umbral. Muito bom. Vamos olhar um pouquinho o que o programa do curso coloca para nós, né? Eu acho que eu pulei. Espera aí que eu vou ter que fazer uma adaptação aqui, que eu acho que eu pulei o umbral. Não, a Lourdes está rindo aqui. Eu pulei a resposta do umbral, viu, gente? Me desculpem, viu? Espera só um pouquinho que eu vou buscar aqui, que eu preparei para nós, mas eu... Ok, me desculpem. Vamos descer aqui para vocês verem o que o texto diz. Ok. O que é umbral? 2, 3 e 7. Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Né? Olha a descrição que o André faz, né? Vocês estão... Dá para ler? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Dá, vocês estão vendo, né? Ó, então, é o 2 e o 3 aqui, ó. Ó, isso aqui é que nós vamos ler, né? Então, aqui, ó. Estava André convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo, e, no entanto, seus pulmões respiravam a longos haustos, cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível. Muita vez gritou como louco, implorou piedade e clamou contra o doloroso desânimo que o subjugava. Mas quando o silêncio implacável não lhe absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os seus respondiam a seus clamores, outras vezes gargalhadas sinistras rasgavam a quietude do ambiente. Depois ele diz ali, ó, a paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa. O medo de André era grande. Onde ficaram o lar, a esposa, os filhos? Sem qualquer noção do rumo a tomar, as lágrimas lavavam-lhe incessantemente o rosto e apenas em minutos raros, felicitava-o a bênção do sono, bruscamente, porém, interrompia-se a sensação de alívio, porque seres monstruosos o acordavam, irônicos, e era imprescindível fugir deles. E depois aqui em 7 ele ainda diz, né? Sofrimentos morais, né? Aí, suicida, criminoso, infame, gritos assim cercavam André de todos os lados. Onde os sicários estavam? Quando o desespero atingiu o auge, ele atacava-os, mas em vão esmurrava o ar nos paróximos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-lhe os ouvidos, enquanto vultos negros desapareciam na sombra. Fome e sede o torturavam. Crescera-lhe a barba, a roupa começava a romper-se, e o mais doloroso, contudo, não era o abandono, mas o assédio incessante de forças perversas que lhe assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Não é, gente? Então, essa é a descrição, né, que o André Luiz faz do umbral que ele está vivenciando.
não é? E aí, em parte, o que a gente vinha conversando aí, que vocês colocaram, né? Eu faço uma pergunta para vocês. O umbral é um local físico? É um local situado no espaço? O que vocês dizem para mim? Anel quer falar. É junto da terra e é feito pelas mentes dos seres que lá habitam. Ok. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Alessandra, pode falar, por favor. Você escreve bem, mas eu quero ouvir sua voz. Eu acho seu sotaque tão lindo. Sim, eu penso que sim. Mas eu penso que o umbral, principalmente pelas formas pensamentos, né? Inclusive, eu acho que André Luiz fala sobre isso. As formas pensamentos de nós, que nós emanamos, vai construir esse umbral. Então eu faço uma contra-pergunta para todos aí, né? Então, o umbral, ele é mais consequência deste ambiente ou do que eu carrego dentro de mim? Eu penso do que nós carregamos dentro de nós. Vocês conseguem compreender isso, gente? Isso é muito importante para a gente compreender o livro e essa noção fundamental que é o umbral, né? O umbral, ele é individual. Apesar de nós estarmos convivendo com outros, mas o umbral ele é individual, porque ele é fruto da nossa consciência. Ele é fruto do nível que eu me encontro individualmente. Vocês entendem? Vocês concordam com isso? Eu acho muito difícil de entender isso, Marco. Vamos tentar esclarecer, né? Vamos tentar esclarecer. Por que o André descreve isso tudo, né? Que ele está vivendo, né? Aquilo que nós... Você não esteve aqui sexta-feira passada, né? Com na nossa reuniãozinha aqui sexta-feira? Não. Então eu vou te falar eu vou te falar um pouco do que o Eduardo conversou conosco na sexta-feira, né? É um conceito um pouco diferente que assim a gente traz normalmente, né? Porque a gente acha que primeiro vem o pensamento, né? E depois o pensamento ele é que vai desencadear as outras coisas. Mas o Eduardo estava trazendo um conceito para a gente interessante, que ele diz o seguinte: primeiro vem o sentimento. E é o sentimento que vai alimentar o meu pensamento. Você consegue compreender isso? Que isso é importante. Vocês entendem? Então, eu vou dar um exemplo, né? Consigo. Uhum. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, lá no escritório, né? Lá no escritório, quando a porta abre, eu tenho uma janelinha de vidro que eu vejo quem que está entrando. Aí, quando eu escuto, e lá tem um sininho que toca para me chamar a atenção que a porta abriu. Tá? Aí, quando toca o sininho, eu já bato os olhos lá na porta para ver quem está entrando. Tem alguns clientes que entram lá, que eu vou ser sincero, apesar de eu ser espírita, né? Apesar da minha reforma íntima, mas tem uns clientes que quando eu vejo a carinha deles lá na porta, já me dá um desespero. Porque tem uns clientes que são chatos, sabe? E aí quando eu vejo aquele, o sentimento que vem no meu coração já é um sentimento negativo. É um sentimento de desespero, é um sentimento de que, sabe aquela coisa que eu não vou conseguir ser espírita, sabe? E aí ele entra. Então, o meu sentimento já foi ruim, já foi errado, já foi negativo. Então, com este sentimento é que eu vou alimentar os meus pensamentos. Eu já vou começar. Lá vem ele trazer problema. Ele vem, me toma o tempo, me enche, não é? E tudo, e nem paga quando vai embora. E aquela coisa. E você vai cultivando esses pensamentos. A hora que o coitado vem lá com a maior boa vontade e dá bom dia para mim, né? Como é que eu retribuo o bom dia para ele?
Vocês entenderam o que o meu sentimento foi fazendo comigo? Né? Então é assim que nós mentalmente criamos. E é assim que eu mentalmente vou criar o meu umbral. De acordo com o sentimento. Com o sentimento. Exatamente. O sentimento é que vai modificando o seu pensamento. Exatamente. Ele vai alimentar para uma espiral boa, se o meu sentimento for bom, e eu vou me elevando cada vez mais, ou para uma espiral para baixo, negativa, se os meus sentimentos forem de quê? De remorso, de incompreensão, de não aceitação, de uma série de coisas. Então, quando eu me defronto a essa situação, o meu sentimento vai gerar pensamentos de inconformismo, de revolta, que vai fazer com que o meu umbral seja tenebroso, seja cheio de espíritos que vêm me cobrar, seja série de situações de aflição muito grande. Porque é consequência do que eu estou sentindo, e isso que eu estou sentindo cria imagens mentais que, para mim, vão ser reais. Então, o meu umbral, ele é fruto daquilo que eu trago no meu sentimento íntimo. E é um processo tão sutil que eu não tenho consciência disso. E para mim isso é real, e para mim isso até é eterno. Porque eu estou num sofrimento tão grande que eu não vejo o fim dele. E eu tenho uma sensação de que ele é eterno. Né? Ô Marcos, mas isso é tão eterno. Espera um pouquinho. Vamos lá. Pode falar? Pode falar, Dagmar. Aí a Tânia fala em seguida. Mas ele descreve, quando fala assim umbral, também fala a localização dele, que está entre a crosta da Terra. De alguma forma tem, eu entendo esse lado, assim, você explicou aí, que a gente vai de acordo com o sentimento da gente, vai ser o umbral da gente, no nível que a gente está. Mas, de alguma forma, nos livros fala também da localização do umbral. Então tem uma parte física também do umbral, não? Sim, excelente. Nós vamos tocar nisso. Deixa eu só ouvir a Tânia e aí eu já te falo também. Pode falar, Tânia. Em relação a sentimentos, tanto é que é um sentimento nosso que ele, no livro, tanto no livro como no filme, ele dá vazão aos outros chamarem ele de suicida, né? Porque o sentimento era dele. Então, ele sabia desse sentimento lá no fundo, né? Porque estava guardado, e dava vazão a isso dos outros espíritos chamarem ele de suicida. Além do que, tudo aquilo que ele causou de dano ao perispírito dele fica gravado e fica evidente. Então, todos aqueles que estavam ali no umbral e que viam o perispírito dele, e ali tinha as manchas, e que os espíritos inferiores também enxergam, eles viam claramente que ele era um suicida. Além da consciência, ainda havia a prova no perispírito. Né? Eu só vou completar para a Dagmar entender. Realmente, Dagmar, existe uma localização física, você está corretíssimo. Mas o que eu acho importante a gente entender é que, em si, o umbral não é ruim. Porque, como a Cleilane colocou lá no início dessa questão, o nosso lar está no umbral. Então, tem coisa boa no umbral. Né? Então, a qualidade do umbral vai ser equivalente àquilo que eu produzo com os meus sentimentos. Então, existe fisicamente umbral? Sim. E o umbral não é nem ruim nem bom. O umbral é um espaço neutro que vai, para cada um de nós, ter a imagem que nós criarmos com o nosso pensamento, gerados pelos nossos sentimentos. Então, o umbral vai ser bom ou ruim, a nossa estadia vai ser curta ou longa nessas regiões de sofrimento maior, fruto daquilo que eu produzo com os meus sentimentos e com os meus pensamentos. Então, ele existe fisicamente, sem dúvida nenhuma, mas ele é neutro. O que vai marcar ele é o que eu sinto e o que a minha consciência acusa. Entendeu, Dagmar? Uhum. Umbral é igual a Terra. Tem coisas boas e coisas ruins, não é isso? Sim, com certeza. Com certeza. Né? Da mesma forma que a gente tem, quer dizer, lugares maravilhosos, tem
Tem uns lugares que tem guerra, que é um inferno. Então, o umbral é a mesma coisa. Aí vai depender da gente, né? Exatamente. Vai estar. Nós vamos escolher o nosso próprio umbral, não é isso? Isso aí. É isso mesmo. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Senão nós vamos aí para a questão D. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Que razões levaram André, o outro, a fracassar na existência terrena? E alguém... A Tânia está dizendo como todos... Sumiu aqui, como todos que vêm à Terra estão no lugar que escolhem que necessitam. Isso foi da questão anterior, Brana, que você acabou de finalizar. Muito bom, obrigado. Agora, você quer saber do que razões... Ninguém vai responder? Você vai. Ah, é? Tá bom, eu vou responder aqui, depois as pessoas podem completar. Uma vida que podemos dizer fácil, preocupada com situações estáveis que garantisse a tranquilidade econômica do seu grupo familiar. Não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara na alma, sufocara-os criminosamente no incontido de bem-estar. Né? Muito bom, tá? Muito bom. Alguém mais? Coloca teu fone. Não, vamos ver se mais alguém quer falar alguma coisa, depois a gente mostra aqui. A Branca colocou ignorância, então nós vamos aqui, olha aqui, né? A filosofia do imediatismo o absorveram no mundo. A existência terrestre não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Não é caveira, hein, gente? É craveira. Conquistaram os títulos universitários sem maior sacrifício. Perseguir as situações estáveis que garantisse a tranquilidade econômica do seu grupo familiar. Mas algo o fazia experimentar a noção de tempo perdido. Não desenvolveram os germes divinos que o Senhor colocara em sua alma. Ao contrário, sufocara-os criminosamente no desejo incontido do bem-estar. Essa é a sugestão que o curso nos traz. Eu faço uma pergunta para vocês. Quem é diferente disso aqui? Quem está fazendo coisa diferente? Ninguém. A Lourdes já gritou aqui, ninguém. O André Luiz era diferente de nós, gente? Não. A diferença é que nós somos espíritas, estamos adquirindo conhecimento e ele não tinha conhecimento nenhum, por sinal nenhuma religião, né? Não acreditava em nada. Aí eu acho que a diferença nossa para com ele é essa, nós estamos adquirindo conhecimento. E a hora que chegar do outro lado, eu acho que o bicho pega mais para nós, não? Desculpa, esqueci de apertar o botão aqui. Então, eu vou repetir o que eu falei aqui. Nós temos que levar em consideração que adquirir o conhecimento não basta, não é? Nós temos que espiritualizar, nós temos que vivenciar o conhecimento. Do contrário, nós vamos ser pior do que ele, como a Branca colocou. Não é? Porque se nós formos analisar a fundo, o André Luiz não foi uma má pessoa aos olhos do mundo físico. Né? Ele foi um bom médico, ele cuidou da família, ele era dedicado à família, né? Ele se preocupava em dar boas condições para a família, dar o alimento, o estudo e tudo mais. Né? Ele amava a esposa e tudo mais. Então, aos olhos
gerais do mundo, ele era uma pessoa boa. Então, aparentemente, ele não merecia o que estava acontecendo para ele. Por que aconteceu o que estava acontecendo com ele? Independente do fato dele ter cometido o suicídio voluntário, que nós vamos ver, né? Então, por quê? Qual foi o grande erro, né? Aqui que a Alessandra está colocando aqui da reforma íntima, né? Mas qual foi o grande erro do André Luiz? Qual é o... Ele não evoluiu em referente aos débitos que ele tinha. Não teria sido o egoísmo, por ele pensar só na família, pensar só no conforto, né, da família, como já foi colocado antes, o egoísmo? Eu vou voltar uma pergunta lá atrás para a gente pensar um pouquinho, porque está tudo junto, né, gente? Qual é o objetivo da gente encarnar? Evoluir. Depurar. É como a gente já colocou outras vezes, gente, né? Quando a gente coloca que o nosso objetivo é evoluir, isso remete uma questão que está muito ligada a isso. Com quem eu vou competir? Eu vou competir com o pessoal da casa espírita para ver quem está evoluindo mais? Eu vou competir com Jesus Cristo, porque ele é o modelo e guia? Com quem eu vou competir neste caso? Comigo mesmo. Cada um de nós com nós mesmos. Então essa é a questão. Nós nascemos para tornar-nos melhores, para evoluir, para procurar corrigir, né, fatos que a gente cometeu no passado e que a gente precisa trabalhar isso melhor. Então este foi o grande erro do André Luiz. E é um erro que qualquer um de nós estamos sujeitos. Por isso que o livro tem uma importância muito grande, né? Nós temos um compromisso muito grande com Deus, que é a nossa evolução. Nós temos um compromisso de fazer tudo o que é normal fazer, dar aí o carinho para a família, trabalharmos para poder ter conforto, para poder dar o bom e de melhor para os nossos filhos, estudarmos, tirarmos os diplomas universitários, ou seja lá o que for. Tudo isso nós temos que fazer, mas não basta. Além de tudo isso, nós temos ainda que evoluir. Nós temos que buscar lá no fundo nosso, não é? Por que eu reencarnei? Nós temos que, em cada situação que nos acontece na vida, pensar o que essa experiência pode trazer para mim de aprendizado. Como eu devo reagir a essa situação? De maneira a que eu espiritualize, eu pense como espírito, eu busque me tornar melhor. Este foi o grande erro do André Luiz. E é por isso que ele sofreu, acima de tudo, não é? As questões, não é? A fracassar na existência. A questão da sífilis, a questão de todos os abusos que ele cometeu no corpo físico, ajudaram. Mas eu acho que mais importante de tudo isso foi que ele deixou de evoluir. Ele fez só o necessário, ele fez o mínimo que todo mundo faz. Ele não fez aquele plus que era evoluir. E aí é que vem o grande problema. Marcos, mas não tem uma parte. Ô, Marcos. Espera aí, só a Branca completar. Diz que quando a gente não tem o conhecimento, né, a gente pratica as coisas na ignorância, não há um paliativo depois e não um agravante? Sim, há um atenuante, com toda certeza. Mas você falou, você vai ter que, de qualquer maneira, você vai ter que passar por experiências de reaprendizado. Isso não tenha dúvida. Então há o atenuante, sim. Tudo bem. Mas é um atenuante, não é um perdão da dívida.
Lógico, né? Ok? Perdão é a gente recomeçar. Mas aí com esse atenuante, no caso do André Luiz, né, que nós estamos estudando isso, ele foi parar no umbral, ele não teve nenhum atenuante, porque a própria consciência não... Veja bem, né? Ele foi parar no umbral, né? Qual foi o atenuante dele? Ele ficou lá só 8 anos. E ele ficou 8 anos por quê? Porque desde o primeiro dia a Clarencio estava ao lado dele. Ele só não viu o Clarencio porque ele não estava pronto ainda. Ele não havia atingido o efeito da prece que a gente vai ver já já. Você entende? Então, poderia ser até menos se dependesse dele. Então, esse foi o atenuante que ele teve. Ok? Márcio, eu queria só completar aqui na leitura. Pode Fala também completar. dos pensamentos dele, que ele também era uma pessoa um pouco amarga. Né? E isso fazia mal para o corpo dele. Mas não é o pensamento. A pessoa amarga é os sentimentos. Ele também tinha esse problema com os sentimentos. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Ele às vezes, é o estresse do dia a dia. Quer dizer, isso levou o corpo dele a ficar debilitado. Depois lá na frente, eu não vou, né, nós vamos chegar lá, mas nós vamos ver quantas pessoas oravam por ele. Mas depois nós vamos ver isso. Tá certo? Só 2. Não pode antecipar, hein, gente? Né? Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Que efeito teve a prece em sua reabilitação? Essa parte é linda, hein, gente? Vamos lá, vamos participar. A prece, no meu ponto de vista, Eu posso ler o que eu escrevi. Quem vai falar? Ou então tá. O que eu encontrei foi o seguinte. O André, lá no umbral, ele sentia fome, sede, dor física e moral. E entre todos esses sofrimentos, ele ainda lutava muito contra a loucura e fugia daqueles que o atormentavam. Isso tudo levou o André ao arrependimento. E quando se lembrou de Deus, sentiu-se confortado. Ele abriu as portas do coração e sentiu o amor de Deus. Ele não disse palavras, mas sentiu que Deus existia em algum lugar. Por isso a sua prece lhe deu conforto e amparo e forças. Ok, muito bom. Mais alguém gostaria, gente? Então vamos. Então fala. Eu escrevi assim. No mais profundo do seu coração, recorreu ao Pai Maior para sair do sufoco. Espera aí que está muito alto aqui. E o Pai não nos desampara. Só isso. Ok, muito bom. Mais alguém gostaria, gente? Ele tem uma frase lá tão linda. Marcos, é que depois das... Pode falar, tá? É que com o efeito das preces é que ele conseguiu fazer com que as neblinas espessas dissiparam e os benfeitores, ele conseguiu enxergar os benfeitores para ajudá-lo. Né? Isso foi a parte... Muito bom. Eu vou ler o que o texto sugere para a gente tá acompanhando aqui, né? Então, diz assim, primeiro o desespero, né? Perguntando a si mesmo se não enlouquecera, André encontrava consciência vigilante. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. A fome castigava-lhe todas as fibras. E nada obstante, o abatimento progressivo não a fazia cair em exaustão. De quando em quando, deparava-se-lhe verduras que pareciam agrestes em torno de filetes de água a que se atirava sequioso. Muita vez André sugou a lama da estrada e recordou o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Então aí vem aí o choro já
mas um choro mais não de revolta, né? Não raro, ela era imprescindível ocultar-se das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais eram insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Foi quando começou a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-o. Ele, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. E quando as energias lhe faltaram de todo, quando se sentiu absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-se, pediu ao Supremo Autor da natureza que lhe estendesse mãos paternais. Em tão amargorosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? André não sabe precisar. Sabe apenas que a chuva de lágrimas lavou-lhe o rosto e que todos os seus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Agora veja que lindo o que ele diz aqui. É preciso, diz André, haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elegir de esperança. Foi em seguida a prece que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu como um emissário dos céus. Um velhinho simpático sorriu-lhe então paternalmente. Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Era Clarencio. Que parte linda, hein, gente? O que vocês dizem? E aí, gente? Então, continuo vendo como trouxe esperança. Eu vejo um sentimento de humildade muito grande nessa hora dele, né? O que eu consigo visualizar e sentir foi um sentimento de humildade muito grande da parte dele. Eu vejo que é um processo, né, Alessandra, porque a humildade está ali junto, né? Mas ele veio um sentimento, né, de não só que a luz está falando lucidez e tudo mais, mas primeiro a questão mística, né, o Deus, aquela coisa, né, a ideia de religiosa, de religiosidade, não de religião, né, a religiosidade. E isso tudo, né, veio começando a fazer com que ele modificasse os seus sentimentos, né? E a prece, ela foi possível quando ele buscou a mudança de sentimento, o sofrimento muito grande, a fome, né? O medo, né, gente? O medo é ótimo, né? O medo, ele faz a gente ficar aí muito mais aberto, né? E tudo isso. E ali ele realmente foi abrir o coração, né? E fez realmente, eu fico imaginando as lágrimas do André lavando tudo, aquela coisa, né? E aquela coisa maravilhosa. E aí ele diz aqui, né? O remorso, né? É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a desventura, né? Para a gente conseguir ter a esperança e a oração. Então, tudo isso é esse sentimento aí, que tudo que veio tomando o coração dele e que fez ele mudar os sentimentos dele. O remorso, a humilhação, né? A extrema, como é que ele diz aqui, né? Seguida a humilhação, né? A extrema desventura, para que ele pudesse orar de verdade, orar do fundo do coração. Aí acontece. Né? Dani, o ser humano é assim, meu amigo. Sabe, a gente demora demais, sempre. Nós somos orgulhosos, né? Demais para dar o braço a torcer, para expressar realmente os sentimentos, né?
E nós somos terríveis nesse ponto. Marcos, Oi? isso me faz lembrar o processo que nós estamos vivendo há 2000 anos, né? Terrível, né? Mas aí o Emmanuel fala lá atrás, né? O próprio André Luiz, quantas encarnações mais nós vamos precisar? Né? Nós estamos aqui estamos aí tendo um acúmulo de informações. Quantas ainda mais a gente vai precisar para quê? Para espiritualizar, para vivenciar, para sermos verdadeiros nos nossos sentimentos e deixarmos de ser tão teimosos como a gente é. É verdade. Porque tudo isso é que traz, né? Que leva todo esse processo aí que o Dene tá aí, né? Olha, o seu sofrimento aumentou depois da consciência espírita? Não. Muito pelo contrário. A doutrina espírita ela nos traz uma paz muito grande, uma responsabilidade muito grande. Mas a doutrina espírita, como a Tânia diz, ela nos alivia. Né? Porque nós sabemos que nós não estamos desamparados e nós tomamos consciência. Porque até hoje nós não tínhamos consciência desse processo. Quando eu tenho consciência, eu já tenho condições de começar a corrigi-lo. Então isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, entende? Então aumenta a cobrança de nós mesmos, porque nós ampliamos aquela consciência que eu só teria quando desencarnado, que eu ia ver a burrada que eu estou fazendo, a gente já começa a ter enquanto encarnado, porque a doutrina nos mostra. E isso é muito bom. Porque já pensou a gente ter que esperar desencarnar, Denis, para depois poder... É muito pior. É muito melhor agora, né? Mas vamos lá. Quais foram os primeiros socorros recebidos por André Luiz? Vocês se lembram o que foi que aconteceu quando Clarencio chegou e aí? Não me deixem aqui. Oi, desculpa, pode. Erguendo aí. Erguendo e que mais? Colocaram ele numa maca, né? Colocaram ele na maca e fizeram o quê? Retiraram ele do umbral, né? Levaram ele pra... Olha aí, ó. Eu achei interessante, Marcos. Não. Ele foi para uma maca, depois ele foi para um local, um local acolhedor, lhe deram um caldo. E onde era esse local acolhedor? No nosso lar. Nosso lar. Não é? Aí deram o caldo, água fluidificada. E depois, com o passe do enfermeiro, que ele acabou ficando bonzinho. Dormiu. Aí ele dormiu não, porque ele foi para onde? Que fica no umbral, nosso lar, que fica no umbral. Então vamos ler aqui só para a gente adiantar, porque o horário está indo, né? Então, transportado num alvo lençol que funcionava à guisa de maca improvisada, André foi levado a um lugar por ele ignorado, mas nós sabemos que é o nosso lar. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros. Então, o nosso lar é protegido, coberto de trepadeiras floridas e graciosas, para tirar essa impressão horrível do muro. Havia chegado ao nosso lar. À medida que avançavam, André pôde identificar preciosas construções situadas em extensos jardins, conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, ou ricamente no termo de muito, mas não de beleza e de ostentação, né, gente? Ofereceram-lhe um leito acolhedor. Em seguida, serviram-lhe um caldo, que eu adorei, eu tomei ele esses dias, e acompanhado de água muito fresca, que lhe pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela porção de líquido reanimou inesperadamente. Né? Então é isso daí. Né? Vamos ver aqui o que o pessoal escreveu aqui, porque eu não vi qual é a... Aqui. Então é isso aí. Então ele foi acolhido no umbral. Foi retirado do umbral e acolhido no nosso lar, que fica dentro do umbral, e lá ele começou a receber o tratamento e os esclarecimentos. Esses foram os primeiros socorros. Né?
Que fato se dá em nosso lar à hora do crepúsculo? Essa é fácil, hein, gente? É a prece. A oração. Certo? A prece. A prece, É a prece. prece coletiva. Aqui, é a hora da prece. Todos entram em ligação, sintonia com a governadoria do nosso lar. Isso aí. Então é uma prece coletiva, gente, né? Todo o nosso lar para. Todo o nosso lar para a prece. É a prece coletiva. Vocês já imaginaram todo mundo rezando junto? Que maravilha, gente. Né? E rezando de verdade, né? Então, olha aqui, ó. Quando chega o crepúsculo em nosso lar, em todos os núcleos da colônia de trabalho, estabelece uma ligação direta com as preces da governadoria. André estava em seu quarto quando divina melodia penetrou, de vibrações, penetrou o recinto, renovando-lhe as energias profundas. Com dificuldade, ele agarrou-se ao braço fraternal que lhe fora estendido e dirigiu-se ao enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio. Ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica, né, bem sutil. Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto em atitude de prece. Era o governador da colônia. Né? Todas as residências e instituições de nosso lar estavam orando com o governador através da audição e da visão à distância. Quando uma abundante chuva de flores azuis derramou-se sobre André e o amigo que o assistia. Mas eles não conseguiam detê-las nas mãos, pois se desfaziam de leve ao tocar-lhes as frontes. Experimentando todo singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas, a primeira prece coletiva em nosso lar operara no ex-médico completa transformação. Gente, eu fico imaginando, vocês já pensaram, que coisa maravilhosa, né? É uma prece coletiva, né? Que coisa fantástica, né? Este poder que nós temos de unir as nossas vibrações, unir os nossos sentimentos, né? E fazer essa energia aí, que coloca tão claramente que tem um efeito tão fantástico no André Luiz nesse instante, né? Maravilha, não é, gente? E é muito importante que a gente pode ter certeza de que isso funciona a qualquer momento. Se nós nos juntarmos em prece, quando nós fazemos a nossa abertura aqui, funciona da mesma forma quando nós dedicamos profundamente à prece, à oração. Então é um recurso que todos nós temos, independente de onde estamos. Porque o nosso lar está no umbral e nós estamos aqui na crosta, que é praticamente a mesma coisa, em termos de vibrações. Então o efeito da prece nos atinge da mesma maneira se nós fizermos com sentimento e com verdade. Então é importante a gente ter isso em mente, né, gente? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Vamos para a última pergunta, né? Por que André foi considerado suicida? Ninguém? Vou tentar responder, de acordo com todo mundo. Eu achei interessante lá que fala assim: o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. E todo o aparelho gástrico do André foi destruído na custa de excesso de alimentação e bebidas alcoólicas. Então, se a gente for pensar, né, o nosso corpo é como se fosse uma máquina. Tudo que se passa fica registrado no perispírito. Né? Então, não tem como enganar a providência divina. Eu fico imaginando assim que é como se tivesse uma equipe para cada um de nós, 24 horas do seu dia, lá, registrando tudo que se passa com o seu corpo, tudo que você faz, tudo que você pratica, sabe? Eu costumo comparar um pouco, às vezes, com aquele filme
do Jim Carrey, que não sei se vocês já viram, eu não lembro bem o nome do filme, mas o filme é como se fosse um reality show, né? Que fica vigiando ele 24 horas. Então eu fico imaginando assim, que tem uma equipe que está ali, né, os anjos, né, de uma certa forma, vigiando a gente 24 horas. Então não tem como mesmo a gente enganar. Mas na verdade, Deni, o nosso perispírito registra tudo. E a nossa consciência registra tudo. Então mesmo que não houvesse ninguém vigiando, a nossa consciência ela está vigilante o tempo todo. Então a gente está... Eu queria complementar a resposta do Deni. Peraí, deixa só o Waldson, por favor. Só complementando a resposta do Deni, é interessante a gente ver isso aí, porque no umbral recebe milhares e centenas de entidades suicidas involuntárias por conta disso, porque quando a gente reencarna, a gente tem em nosso plano vital um plano cronológico de vida. Aí, dependendo do que a gente vai fazendo, consumo de bebida, cigarro e outras coisas que a gente tem, a vida social desregada, você vai perdendo esse ciclo vital que você tem aqui. Então, é por isso que no umbral ele foi conceituado, ele foi chamado de suicida involuntário. Ou seja, eu acho que nós, nossa vida cotidiana, eu acho que também está cheio, a gente está cheio cometendo várias causas para contribuir com isso aí. Muito bom, muito bom. Pode falar. O Waldson falou mais ou menos o que eu ia falar, que porque a gente não cultiva os bons pensamentos sempre. A gente se liga com outras entidades de pensamentos maus, com as coisas do mundo, o álcool, a bebida, álcool, comida, cigarro. Então, se você tem a mente sã e o corpo são, né? Como é que é aquele ditado que você fala, Marcos? Mente sã, corpo sã, né? Nem sana em corpore sana. É isso aí. Isso. Então, se você tiver a mente sã, você vai ter provavelmente o corpo acompanhando a sua mente. Uhum. Muito bom. Eu só vou para a gente assim, procurar realmente sem pressa, mas já aproveitar o tempo, né? Eu vou ler o texto para nós, né? Então aqui, ó, né? No dia imediato ele quis levantar-se, gozar o espetáculo da natureza, cheia de brisas e de luz, mas não o conseguiu. Tornou-se claro que sem a cooperação magnética do enfermeiro, ser-lhe impossível deixar o leito. Mais tarde, examinado por Henrique de Luna, este lamentou tivesse ele vindo pelo suicídio. André protestou, dizendo: lutei mais de 40 dias na casa de saúde e tentando vencer a morte, sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. O médico espiritual explicou-lhe então que a exclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo, conforme o Deni já havia aí digitado e está ali bonitinho, né, gente? Então tá aí, né? O Waldson foi muito preciso, né, na colocação dele, né? Sim, ainda tem mais um pouquinho. A oclusão derivava de elementos cancerosos a estes, por sua vez, de algumas leviandades dele no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Seu modo especial de agir, muitas vezes exasperado e sombrio, como vocês colocaram, captara destruidoras vibrações nos que o rodeavam. A cólera é um manancial de forças negativas para nós mesmos. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com as pessoas, a quem muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no com frequência à esfera dos seres doentes e inferiores. Foi isso que agravou seu estado. Todo o aparelho gástrico fora destruído à custa de excessos de alimentação e de bebidas alcoólicas. A sífilis devorou-lhe energias essenciais. O suicídio era incontestável.
André jamais poderia supor, noutro tempo, que lhe seriam pedidas contas de episódios simples, que costumava considerar como fatos sem maior significação. Envergonhado, André chorou, mas Clarencio o consolou, explicando que sua posição era a de suicídio inconsciente e que centenas de criaturas, como o Waldson colocou, se ausentam diariamente na Terra, nas mesmas condições. Aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas, acrescentou o bondoso ministro. Né? Então, essa é a consequência aí, né, de uma série de coisas que a gente pratica no dia a dia, que agora a doutrina e o André Luiz vem trazer para nós tão claramente, para que a gente possa estar aí consciente, né, da nossa responsabilidade e também das consequências que podem vir dos nossos atos. Não é isso? Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Caso contrário, nós vamos partir para a lição de casa. Ups. E aí, nós temos aí... Opa. Tânia, vai falar? Eu ia falar, mas me engasguei. É isso daí, né, que foi causado pelo André, né, mas também tudo que leva a nossa saúde abaixo, né, o trabalho em excesso, o mal, as irritações, tudo que faz com que nossa saúde caia. Então, isso é um suicídio inconsciente, né? Sim, sim. A gente, às vezes... Desculpa. Não, pode falar. Às vezes a gente só leva essas coisas. Claro que isso daí também faz mal, mas se nós nos olharmos no dia a dia, nós fazemos muitas coisas erradas que abalam o nosso corpo, né? Agora o Dene está colocando ali, né, a questão da comida e tudo mais, né, Dene? Mas nem só de alimento vive o homem, né, Dene? É lógico que observarmos a comida é importante e procurarmos alimentarmos aí, né, com uma comida mais natural, ou mais vegetais, uma coisa equilibrada, isso é importante. Mas, além disso, é muito importante a gente cuidar dos alimentos dos nossos sentimentos. Porque vocês viram lá que o André Luiz, aliado ao que ele fez, teve tudo aquilo que ele sentia, a cólera, né, uma série de coisas que foi descrito ali, e que isso é que ajudou a piorar muito. Né? Muitas vezes, quando a gente se encolera, a gente, né, entra em certos níveis vibracionais muito baixos, a gente se liga a desencarnados que estão nesse padrão baixo, e eles vão se colar a nós, e vai haver um intercâmbio, e nós vamos perder mais energias, e isso vai agravar ainda mais o processo. Você entende? Então, nós temos que cuidar do alimento do corpo, mas nós temos que cuidar do alimento da alma também. Nós não podemos só nos preocupar em alimentar bem o corpo se eu não alimento bem a alma. Né? Alimentar a alma quer dizer eu procurar viver de uma forma equilibrada, com sentimentos mais equilibrados, né? Ter tempo para o descanso, ter tempo para trabalhar, ter tempo para me divertir, para mim estudar, para fazer tudo. Isto é que é a gente alimentar a alma também. Porque senão a gente vai ter todo um rigor aí com o corpo físico e esquece de alimentar a alma. Né? Isso é a questão. Né? Mas são 9h30 e são ou é? Agora o André que pode me ajudar, porque ele é o nosso corretor. Corretor é ortográfico. São 9h30. São 9h30. Muito obrigado. Então nós temos aí, para a nossa próxima semana, o estudo dos capítulos de 5 a 10, que na numeração das páginas vai de 36 a 63. Né? O livrinho é pequenininho, dá para ler tranquilamente. E aí, oh meu Deus, eu vou postar essas questões todas aí, que são... Oh, desculpa, gente. Que são as questões
que vão aí nos orientar para dirigir o nosso estudo de uma forma mais proveitosa, né? Vamos conhecer Lísias, né? E o que o Lísias fazia, né? Vamos ver aí o que Clarencio orientou aí sobre lamentações e queixas. A gente nunca se lamenta, né? Nunca reclama de nada, então a gente pode pular, né? Como é a natureza em nosso lar, que fez a mãe de André enquanto André estava no umbral, conhecer um pouco da história do nosso lar, né? Conhecer a alimentação no nosso lar, que é uma história muito interessante, conhecer o aeróbus, né? E conhecer o Bosque das Águas. Ok? Essa aí vai ser os nossos pontos. Isso tudo eu vou pôr para vocês lá no Facebook. Ok? Alguma dúvida? Tem hora que eu acho que eu estou mudo, que ninguém fala nada, ninguém responde. Silêncio é que não tem dúvida, né, gente? Não, nenhuma dúvida, Marcos. Oi? Tudo bonitinho, tudo bonitinho. A Nelcina quer falar. Eu não quero falar nada. Eu tô só escutando. Então tá bom, gente. Ela tá quietinha. Isso é um milagre. Beijo pra todo mundo. Então, gente, vamos aí, né? Peraí que tem a prece final, viu, Rosana? Não sai, não. Ah, é verdade. Então, nós temos aí esses capítulos para estarmos lendo, né? Só e trabalhando. Aqui, E da mesma maneira, eu vou colocar várias frases aí na semana, vou disponibilizar vários material de auxílio para a gente poder enriquecer o nosso estudo. Ok, gente? Lembrando que amanhã nós temos atividade lá em Nova York, né? Quem tiver tempo e tiver condições, não deixem de ir, por favor, porque vai ser um momento muito bom, né? Então não deixem de participar, gente, ok? E todos aí, por favor, quem puder ir, vamos lá, nós vamos, lá começa às 2, né? A 1 da tarde já abre, né? E nós vamos estar saindo daqui, quem quiser ir comigo, né? Vamos estar saindo daqui, depende de quantas pessoas tiverem, nós vamos dessa vez para valer até a estação lá de... Como é que chama lá a estação? Esqueci o nome, Juju. Me ajuda a lembrar aí. Sicalcos. Obrigado, Valquírio. Até Sicalcos e de lá a gente pega o trem. Ok? Então é isso. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Só um. Não, Marcos, Oi. tem uma pessoa nova, Fátima, eu conheço, não conheço? A Fátima, ela é parente da Juju. Tá certo, Fátima? Da Darcy. É a irmã da Darcy. Ah, tá. Tá bom. Oi, tá certo. Bem-vinda, Tá certo. Eu Fátima. sou irmã da Darcy e tia da Lu. Obrigada, obrigada. Bem-vinda. Ok, gente. Então, quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Puxa vida, hein? Que maravilha. Eu dou meu voto para Maura, que ela não falou nada hoje. Ela falou no começo, antes de você entrar. Olha lá, o Waldson vai fazer. Maravilha. Vamos lá. Maravilha. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Celestial, que as vibrações possam nos envolver nesse momento, agradecer aos benfeitores, amigos que colaboraram para essa reunião virtual, esse grupo de estudo, agradecer a Deus a grande oportunidade, a dádiva de estarmos todos juntos, reunidos, aprendendo mais uma lição para que possamos juntos evoluir na esfera espiritual. Que assim seja. Muito bom. É isso aí, gente. Muito obrigado. Bye, everybody! Muito obrigado a todos e até a semana que vem e durante a semana sempre aí dando uma olhadinha lá na nossa página, tá bom? Ok, beijo, beijo. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, vocês também.